Olá, tudo bem com você? Você sabe o que são chakras? Você já ouviu o termo, mas não sabe o que que é? Então, fica aqui comigo, que essa é uma aula introdutória para você conhecer mais sobre os chakras, entender o que que são e para que que serve cada um deles. Não te preocupa, você vai entender tudo nessa aula e mais, você vai aprender algumas formas de começar a equilibrar os seus chakras se você identificar algum tipo de desequilíbrio, tá bom? Então, vem comigo. Primeiro, a primeira pergunta é: o que são chakras, né? E chakras são centros de energia que nós temos ao longo do nosso corpo. Na verdade, hoje, quando a gente fala em chakras, a gente pensa nos 7 principais chakras, mas existem muito mais. Cada pedacinho do nosso corpo tem um chakra. E para que que servem, então, os chakras? Esses centros de energia, eles são condutores de energia. É a forma como a gente recebe a energia do cosmos, né, do universo, e que faz com que o nosso corpo funcione da forma que ele funciona. Então, a cada inspiração que eu dou, eu estou inalando prana, que a gente diz, que é essa energia do cosmos, essa energia universal que está aí no ar. Meio óbvio, né? Quando a gente inspira, a gente inala ar. Mas, de qualquer forma, a cada inspiração que eu dou, eu trago essa energia para dentro do meu corpo, e isso faz com que cada um desses centros de energia se alimentem e funcionem, então, os órgãos e todas as glândulas e etc., de forma correta, tá? E, então, como eu falei, nós temos 7 chakras ao longo do nosso corpo, começando lá pela base da nossa coluna, onde a gente tem lá o nosso primeiro chakra, e esses chakras, eles vêm subindo pelos nossos nadis, que são os canais, até chegar no topo da nossa cabeça, que é onde a gente tem hoje o nosso 7º chakra, conhecido, super estudados, aprofundados, porque, como eu falei, existem muitos outros chakras ao longo do nosso corpo. Hoje já se fala, inclusive, num 8º chakra, mas como não se tem tantos estudos, a gente vai falar aqui sobre os 7 principais, tá? E assim, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu venho e te respondo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro chakra, como eu falei para você, é o chakra da base, é o chakra básico, raiz ou muladhara. Ele é esse chakra, ele fica localizado na região do períneo, que é lá na base da coluna, e ele fica voltado para baixo. Ele é a nossa conexão com a terra, tá? Então vamos lá, o chakra básico, ele atrai a energia do núcleo magnético da terra. Ele estimula os impulsos agressivos relacionados à nossa sobrevivência e ancora o nosso espírito na nossa existência. É isso que faz com que a gente seja parte desse planeta onde a gente vive, tá? Está ligado ao poder, vontade e força. E aí a função desse chakra está relacionada também com a questão de luta ou fuga, tá? Então, no aspecto mental, a gente tem aqui atitudes de separação, exclusividade, território, pertencimento, seu direito ao seu próprio espaço. E a afirmação que a gente pode pensar quando a gente fala no chakra básico é eu sou. O elemento, como eu falei, é terra, e a cor que representa esse chakra é o vermelho. O mantra que a gente pode utilizar, já vou falar mais, né? Mas que a gente pode utilizar para equilibrar, então, esse chakra, que representa esse chakra, é o LAM, tá? E aí o símbolo é uma flor de lótus, todos vai ser uma flor de lótus, só que a gente tem um quadrado dentro dessa flor de lótus que representa a matéria, tá? A glândula associada ao chakra básico é a glândula do córtex adrenal. Como eu falei, a localização é lá na base da nossa coluna, na região do períneo. E as partes do corpo que estão associadas, então, ao chakra básico são rins, sangue e o sistema esquelético. Problemas físicos que podem se desenvolver se a gente ficar com esse chakra em desequilíbrio por muito tempo. Vamos lá. Qualquer condição que afete os nossos pés, joelhos e quadris, incluindo artrite, também pode ser que você sofra aí com pedras nos rins em função desse desequilíbrio, osteoporose, problemas ósseos, doenças autoimunes, e eu poderia ficar aqui durante horas falando, porque são muitas outras opções. Mas a gente pode pensar, então,
Se o chakra básico está associado com toda essa região da base do períneo até a sola dos nossos pés, qualquer problema relacionado com essa região vai estar associado ao nosso chakra básico e também a questão dos ossos, como eu já falei, tá? Então, esse chakra ele tem a função de nos manter vivo, de perpetuar a espécie, é o corpo físico, é o permanecer vivo, tá? E a gente tem uma opção para ajudar nesse processo de equilibrar esse chakra é a gente ter um grande quadrado vermelho em algum local que a gente enxergue, ou utilizar até mesmo no fundo da tela do celular. E o que bloqueia, então, o chakra básico? Medos. Medo de assalto, medo da morte, medo de morrer de fome, medo da doença, medos, né? Raiva, insegurança, obsessão por sexo também tem a ver com esse chakra, tá? Desejo de matar ou de morrer, vingança, impulsividade e violência. O corpo físico, então, ele é o primeiro corpo que Oi, primeiro corpo? Como assim, Aline? Sim. Nós temos 7 camadas conhecidas, né? Que representam cada um desses chakras, estão associadas, né, relacionadas com cada um desses chakras, e essas camadas são as barreiras, entre aspas, né, que a gente tem de proteção com o meio externo, porque senão tudo que chegasse ia vir para nós, né? Então, passou uma pessoa, um urubu, né, um urubuzinho, aquela pessoa com uma energia super negativa do lado, e pronto, já ia, né, cair dura ali no chão. Então, não, a gente tem camadas que nos protegem, energéticas, né? A gente não enxerga. Algumas pessoas até enxergam que nos protegem energeticamente. E a nossa primeira camada é a camada mais próxima do nosso corpo. Inclusive, ela tem a forma do nosso corpo. Eu não vou aprofundar isso, que tudo isso eu aprofundo lá no meu curso de chakra terapia. Aqui é uma aula introdutória, né? Então, o primeiro corpo é o corpo etérico. Então, a gente tem uma membrana, tá? Que vai ter a forma do nosso corpo. Ah, ela também é chamada de perispírito. E como é que a gente faz para equilibrar, então, esse chakra? A gente pode fazer jardinagem ou atividades associadas aí ligadas à terra, exercícios físicos, dança, coisas que a gente rebola, isso ajuda a ativar o nosso chakra básico. Yoga, atividades que movimentam as pernas e que demandem presença. Presença, né? Foco no presente, no momento presente, tem a ver com o chakra básico. É lembrar que a gente faz parte do planeta Terra, né? Então, sabe aquela pessoa que está sempre voando? Pois é, então a gente tem que pegar o chakra básico dela e puxar para baixo. A gente pode equilibrar também utilizando cristais. E aí, os cristais aqui eu listei alguns, não todos, né? A gente pode utilizar jaspe vermelha, ágata de fogo, ônix, hematita. E como é que eu posso utilizar esse cristal, Aline? Pode ser no ambiente, mas você pode fazer uma meditação por alguns minutos, onde você vai pegar aquele chakra, aquele cristal específico e vai colocar lá na região do seu chakra. E aí aqui, para a gente poder localizar esse chakra, você vai colocar um palmo abaixo do umbigo. Você coloca ali, né, vai ter que ficar deitada, senão o chakra vai cair, o chakra não, o cristal vai cair. Então você coloca na região do chakra básico e aí você fica deitada lá meditando por alguns minutos. Você pode, inclusive, para ajudar aí, utilizar a cor vermelha, então mentalizar a cor vermelha lá naquela região onde está o cristal e você vai ver que vai ajudar super, tá? A gente também pode utilizar aromaterapia, os óleos essenciais, e aqui a gente teria como opção o manjericão, e a gente pode utilizar no ambiente, tá? Aqui eu não vou falar sobre diluição, não vou falar para te passar na pele nada de óleos essenciais, tá? Eu tô pensando apenas de você colocar no ambiente, naquele seu difusor. Pode ser aquele de velinha, né? Mas o ideal é que seja aqueles que você liga na tomada. Tem uns que são de cerâmica, que você conecta na tomada, tem um recipiente em cima, assim, e aí você pinga algumas gotas do óleo essencial. Não vou explicar aqui, acho que tem um vídeo lá no meu perfil, lá no Instagram, falando sobre, né, como diferenciar um óleo essencial de um aroma. Então, se você quiser, você pode ir lá assistir. Se eu encontrar, eu coloco aqui embaixo na descrição. Se não me pede, é que eu te mando, tá? Você pode colocar uma luz vermelha durante a meditação também. Hoje em dia, né, você encontra aquelas lâmpadas que são com controle remoto. E você pode colocar, então, a luz vermelha para ajudar nesse processo.
E outra forma da gente ir trabalhando esse chakra básico é percebendo, então, a beleza e a perfeição da natureza. Te convido, então, hoje, né, a olhar para o céu, a observar as plantas, fazer todo esse exercício vai te ajudar a se conectar, então, com o teu chakra básico. E aí, como é que eu percebo quando meu chakra está em equilíbrio? Quando eu tenho coragem, estabilidade financeira, liderança, independência, quando eu sou uma pessoa ativa, segura, tudo isso me mostra, então, que o meu chakra básico está maravilha. Porque o chakra básico, guris, esqueci de comentar, né? Esqueci de comentar contigo que o chakra básico, ele está associado com a nossa sobrevivência. Então, se eu não tenho as minhas necessidades básicas atendidas, eu estou com esse chakra em desequilíbrio, tá? Então, a gente percebe isso quando eu digo que eu preciso ter estabilidade financeira, quando eu preciso de segurança, né? Então, tudo isso me mostra que o chakra está equilibrado. E aí, como é que eu sei, Aline, que o chakra básico está em desequilíbrio? Se eu tenho impotência sexual, se eu sou uma pessoa muito agressiva ou raivosa, né? Violenta, se eu tenho muitos ciúmes, tudo isso são sinais, então, de que meu chakra básico está precisando de um carinho, de uma atenção maior, tá? E a gente pode utilizar também, além daquelas atividades que eu falei ali, fazer afirmações positivas para equilibrar o nosso chakra. Então, algumas delas são: eu estou em equilíbrio, estou segura e saudável. Meu chakra básico funciona na mais perfeita harmonia. Estou conectado à Terra. Ou então, meu corpo físico é perfeito da forma como é. Eu assumo responsabilidade pelo meu corpo. Eu reconheço que o meu corpo é um presente de Deus, que eu estou seguro dentro dele e que ele me serve perfeitamente. Meu chakra básico está aberto, equilibrado e sinto-me ancorado e confortável sendo eu mesmo. Sinto-me segura no mundo. Eu pertenço a este mundo. Eu sou parte do planeta Terra. Estou em paz com meus arredores, com as pessoas e com os acontecimentos na minha vida. Então, essas são algumas afirmações que a gente pode sim estar utilizando aí para equilibrar o nosso chakra básico, tá? Você pode pegar um pedacinho dessa afirmação e utilizar também, dar super certo, tá bom? Então, como é uma aula introdutória, vamos para o próximo chakra e a gente vem subindo, então, né? A gente sai lá da base da coluna e chegamos agora no nosso chakra umbilical. Ele também é conhecido como sacral ou Svadhisthana, que é o nome em sânscrito desse chakra, tá? Swadhisthana Chakra. E esse chakra, então, ele promove a nossa habilidade de aproveitar a vida de modos físicos. Governa o nosso bem-estar, nosso sentimento de merecimento, de uma boa vida e nossa capacidade de desenvolver um senso de abundância. E aí aqui os órgãos reprodutivos são os que controlam o desenvolvimento sexual e estão ligados a este chakra, tá? Então, quanto aos aspectos mentais, temos aqui atitudes de ser e ter o suficiente, saber que você merece a vida que diz querer, prazer, bem-estar, ter uma boa saúde. Então, tudo isso está ligado ao nosso chakra umbilical. E aí, afirmações aqui que a gente pode utilizar. Vou falar primeiro a básica, né? É eu sinto. E então, o nosso chakra umbilical, ele é a morada do prazer. Quando a gente fala em sexo, a gente tem dois tipos de sexo. O sexo é o mesmo, né? Mas quando está associado ao chakra básico, é uma coisa mais instintiva, mais ligada, então, à procriação, que é uma necessidade básica, né? Para a gente perpetuar a espécie. E quando a gente fala do chakra umbilical, a gente está falando de um sexo com prazer. A gente fala de prazer o tempo todo quando a gente está falando do chakra umbilical, tá? O elemento associado a esse chakra é a água, a cor é o laranja, o mantra é o VAM. Esqueci de comentar no chakra anterior que a gente pode, durante a nossa meditação, quando a gente está lá com o cristal na região do nosso chakra básico, a gente também pode estar utilizando o mantra
do chakra. Então, lá no chakra básico, lembra que era o LAM. Então, eu posso ficar ali mentalizando a cor vermelha. Desculpa, voltei um pouquinho, né? Mas ficar mentalizando a cor vermelha lá na região do chakra básico e entoando o mantra. Então, LAM, LAM, LAM. Então, isso para o chakra básico, tá? E agora, então, no chakra umbilical, a gente vai utilizar outro mantra, que é o mantra que está associado a esse chakra, que aqui no caso é o VAM. VAM, tá? As glândulas que a gente tem aqui são os ovários e os testículos, tá? A localização desse chakra, então, é uns 3 dedos abaixo do nosso umbigo. Não é um palmo, são 3 dedos, tá? Então, é um pouco mais para cima, mais próximo, então, da região do umbigo. E as partes do corpo que estão associadas a esse chakra são os órgãos sexuais, a bexiga, o útero na mulher e a próstata no homem. Problemas físicos que a gente pode ter. Lembrando, por favor, né, guris, aqui quando eu falo de problemas físicos, eu estou falando de algo quando o meu chakra está em desequilíbrio por muito tempo. Não é, ai, a Aline desequilibrou meu chakra ontem e hoje. Não, não. Pode ter certeza que isso vem dando sinais há muito tempo para você e você não percebeu. Mas isso eu falo mais, aprofundo mais lá no curso de chakra terapia. Agora a gente está só entendendo mais sobre os chakras, mas eu acho importante a gente trazer essas informações que são super úteis, tá? Então, problemas físicos nas mulheres. A gente tem a disfunção, então, do chakra umbilical, que pode gerar endometriose, assim como esterilidade, cólicas menstruais. É um desequilíbrio do nosso chakra umbilical, quando são crônicas, tá? Não é, uma vez na vida, um pouquinho de cólica, não. Quando é crônico, aquele tipo de cólica menstrual que a mulher não consegue nem levantar da cama, é desequilíbrio nesse chakra. Mas, guris, entendam que isso não é o fim do mundo, tá? A gente vai conseguir trabalhar isso. Você pode fazer utilizando as técnicas que eu vou ensinar aqui nessa aula, né, para você, ou dentro do curso de chakra terapia, aí eu tenho uma infinidade de ferramentas para fazer isso. Fibroides, problemas com os ovários e com o colo do útero. No homem, a disfunção pode gerar então problemas na próstata, infertilidade, disfunção sexual e dor no nervo ciático. O que bloqueia, então, esse chakra, o chakra umbilical? O isolamento emocional. Quando a gente se sente desconectado da nossa vida, a gente está, de certa forma, com um desequilíbrio nesse chakra específico. Esse chakra é um chakra que tem a ver com os nossos relacionamentos, não só amorosos, mas também, né? Então, quando eu me isolo emocionalmente, e agora a gente está vivendo um momento, né? Esse momento de pandemia, onde a gente realmente está se isolando, então a chance da gente desequilibrar esse chakra é um pouco maior do que no dia normal, né? Numa vida normal, digamos assim. Se é que a gente vai voltar. Mas vamos lá. Então, quando a gente está em desequilíbrio nesse chakra, a gente costuma buscar a água. Então, se você fala assim, ai, porque eu queria tanto ir para o mar hoje, tomar um banho. Vamos trabalhar isso de outras formas, já que não vai dar para ir para o mar. Ou vai dar, né? Se der, vai. Então, formas de equilibrar o nosso chakra umbilical. A gente pode tomar banhos na praia, né, no rio, na lagoa. Cachoeiras são excelentes também para equilibrar esse chakra. A gente pode utilizar a yoga, a dança, a natação, fazer caminhadas, meditar com uma fonte também é uma experiência bacana. Se tiver uma banheira, tomar um banho na banheira também, né? Ou utilizando um cristal na cor laranja para meditar, tá? Então, mentalizar que você está equilibrando o chakra, se sinta aí como se você estivesse em um rio, por exemplo, fazer esse tipo de mentalização, utilizar essa imagem na meditação vai ajudar também a equilibrar o chakra umbilical. E os cristais que podem ser utilizados aqui são a calcita laranja, cornalina, coral, topázio laranja. Você pode fazer o mesmo exercício que eu falei do chakra básico, de colocar, então, o cristal na região do chakra umbilical. Imaginar ele se iluminando aí com a cor laranja e utilizar um mantra que eu falei para vocês no início desse chakra, que é o VAM. Então, toda vez que eu fizer isso, eu vou estar trabalhando, equilibrando o meu chakra umbilical, tá?
Na aromaterapia, a gente pode utilizar o ylang-ylang, por exemplo, que ele inclusive é afrodisíaco. A canela também é uma ótima opção. Grapefruit. Mas lembrando aqui, tá? Que eu tô falando para você utilizar esses óleos apenas para aromatizar o seu ambiente. Não mandei você passar na pele, não passa, tá? Que para isso tem um curso inteiro específico. Eu levaria mais de 1 hora só para te explicar como você faz isso, tá? Então, afirmações positivas que você pode estar utilizando aí para equilibrar o chakra umbilical. Eu vivo em harmonia com o meu semelhante, eu sinto a fluidez da água nas minhas relações afetivas, eu sou criativo, vivo a criatividade todos os dias, estou em harmonia com a vida ao meu redor, meu chakra umbilical está aberto, equilibrado e sinto-me confortável nas relações interpessoais. Eu amo, eu sou sensual e sinto minha sexualidade viva e equilibrada. Então, aqui tem algumas afirmações que você pode estar utilizando. E quando esse chakra está em equilíbrio, quais são os sinais? Fluidez, sexualidade, sensualidade, assertividade, fertilidade, alegria, coragem, aceitação da sexualidade individual, prazer, se sentir bem. Tudo isso são sinais de que eu tô com esse chakra equilibrado. Vocês vão percebendo ao longo dos chakras que eles vão se conversando. Então, tem coisas que a gente até pensa, mas isso aqui não era do chakra tal, mas tá aqui, porque eles se conectam, né? Todos os chakras, eles são como engrenagens que se comunicam entre eles e a gente precisa de todos eles equilibrados para que tudo funcione plenamente no nosso corpo, tá? Mas isso já eu explico mais. Então, quando em desequilíbrio, quais são os sinais? Baixa autoestima, infertilidade, inferioridade emocional, se sentir inferior emocionalmente, se colocando em segundo lugar, né? Tipo, todo mundo vem primeiro, por último. Não, deixa, depois eu vejo o que eu vou comer, depois eu vejo o que eu vou não sei o quê, né? E sempre se deixando em segundo lugar é um sinal de desequilíbrio do chakra umbilical. Má índole também, traição, se sentir mal, inveja, não cuidar do seu corpo físico também é um sinal de desequilíbrio desse chakra. Então, dê atenção maior para o seu baço, pâncreas e para os seus sentimentos. Você pode utilizar aqui também uma meditação com uma luz laranja. Então, eu já falei mais de uma vez, né? Mas é uma experiência bacana. Ter aquelas luzes que você vai trocando a cor, eu acho incrível e ajuda muito a equilibrar os nossos chakras. Então, meditar utilizando a luz laranja, utilizar a fonte, né? A água, deixar a água correndo na fonte também é uma experiência legal. Observar a lua cheia, né? Tudo isso vai ajudar. Então, eu te convido a buscar algum desses recursos, simplesmente meditar, visualizando isso também ajuda, tá? Para que você possa começar, então, a equilibrar o seu segundo chakra. E o corpo que a gente tem aqui é o corpo emocional. Então, é o nosso segundo corpo. Lembra quando eu falo em corpo, eu tô falando das camadas, tá? Então, ela ainda é próxima do nosso corpo, mas não é colada que nem a do chakra básico, tá bom? Vamos para o nosso terceiro chakra nesse momento, que é o chakra do plexo solar, ou Manipura Chakra. Manipura é em sânscrito, tá? Então, esse chakra, ele está relacionado com alto valor, confiança, autoestima e liberdade de escolha. Reflete como a gente se vê e exercita o nosso poder inato. Então, o órgão que processa o açúcar está associado ao nosso chakra do plexo solar, também controla a digestão dos alimentos, então todo o processo digestivo, de certa forma, está associado ao nosso chakra do plexo solar. A gente tem aqui, então, atitudes de bem-estar para consigo mesmo, e saber, né, do seu valor, se conectar aí ao seu poder pessoal, vem de um senso de individualidade declarado. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou e eu sei até onde o outro pode ir, e eu defino isso, eu limito isso, eu estou, de certa forma, equilibrando o meu chakra do plexo solar. Quando eu não aceito quem eu sou, quando eu me silencio, quando eu me anulo, eu vou acabar desequilibrando esse chakra. O elemento associado aqui é o fogo, a cor é o amarelo. E o mantra Ram, 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 Ram. Enfim, RAM, tá?
e o símbolo aqui é um triângulo invertido. A glândula que a gente tem aqui é a do pâncreas. Então, todo o sistema digestório está associado ao nosso chakra do plexo solar. A localização desse chakra, então, é na região da boca do estômago. Ficam uns 4 dedos, 4, 5 dedos, dependendo da mão, acima do umbigo. Então, as partes associadas a esse chakra aqui são o estômago, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o intestino delgado e os músculos. Então, problemas físicos que eu posso ter se meu chakra do plexo solar estiver em desequilíbrio. Indigestão, acidez estomacal, úlceras, hepatite, pedras na vesícula, pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, diabetes, tudo isso são sinais de que meu chakra do plexo solar está em desequilíbrio há bastante tempo. Não foi de ontem para hoje, tá? Então aqui a gente fala de poder pessoal, de conexão. O chakra do plexo solar, de certa forma, ele é um filtro energético. E é por isso que quando a gente está apaixonado, a gente sente borboletas no estômago. E quando a gente está em um local e chega alguém meio com uma energia muito ruim, a gente sente até dor de barriga, sente, né, vários desconfortos aí nessa região, tá? Então, ele é, de certa forma, um filtro energético, e por isso que é tão importante a gente manter ele sempre equilibrado, tá? E o que vai bloquear, então, esse chakra? Baixa autoestima, não se reconhecer. Porque lembra, né? Eu estou falando aqui de individualidade, de bem-estar, de autoestima. Então, se eu não consigo me reconhecer como fulana de tal, que é assim, assado, eu vou estar em desequilíbrio com esse chakra, tá? Então, se hoje você está com a autoestima baixa, vamos tentar trabalhar isso de alguma forma. E aqui eu vou dar algumas opções, né, para você equilibrar esse chakra. E de certa forma isso vai ajudar também nessa questão da autoestima, tá? Quando está em desequilíbrio, o que a gente pode ter? A gente pode trazer aí uma bagagem emocional muito complicada, emoções mais densas estão retidas, né? Então, por isso, quando a gente fala de diabetes, a gente fala aí de uma tristeza, de uma coisa densa mesmo. A gente brinca, né, que a pessoa perdeu a doçura, perdeu a alegria de viver, de certa forma, tá? Não generalizando, mas de qualquer forma, então, emoções densas que ficam retidas vão desequilibrar o nosso chakra do plexo solar. Ansiedade, quando a pessoa é sentimental demais ou fria demais, também é sinal de desequilíbrio desse chakra. Quando a gente assume as responsabilidades dos outros, a gente já tem tantas, né? Que mania que a gente tem de ainda pegar dos outros. Não, deixa que eu te ajudo. Poder pessoal reduzido, falta de autoconfiança. A gente tem aqui outro sinal bem claro de desequilíbrio do nosso chakra do plexo solar, que é a produção de tecido adiposo. É uma forma da gente se proteger, se blindar energeticamente. Então, quando a pessoa engorda sem explicação, ou porque acaba comendo em excesso, isso são formas que o nosso corpo tem de se proteger. Então, que tal se a partir de agora a gente criar uma proteção de fato energética, ao invés de ficar aqui comendo para se proteger, tá? Então, isso não é de forma consciente, não é assim, ai, realmente, deixa eu me. Não, não é. É inconsciente. E o pior é que às vezes a pessoa não come muito e ainda assim ela tá gordinha, e principalmente da região do abdômen, da barriga, tá? Então, esses são sinais claros de que a gente precisa olhar com mais carinho para tudo isso que eu estou falando. Como é que eu sei, então, que o meu chakra do plexo solar está equilibrado? Se eu sou uma pessoa empática, se eu energizo as pessoas gostam de estar comigo, né? Eu tenho um magnetismo, de certa forma, isso é um sinal de que ele está em equilíbrio. Quando eu tenho lógica, raciocínio lógico, inteligência muito grande, quando eu tenho assimilação e conexão emocional muito grande, atitude, iniciativa, motivação, poder pessoal, alto valor, confiança, poder, né? Escolhas claras para si mesmo, tudo isso são sinais de que o meu chakra do plexo solar está em equilíbrio. Então, você deve conhecer alguém que tem essas características, né? Que elas têm
iniciativa, atitude, elas vão lá e fazem e não estão nem aí se, tipo, não gostou, o problema é teu e vai, vai, vai. Eu tô falando rápido porque é essa energia mesmo que a gente tem aqui, tá? De uma certa... É uma pessoa enérgica, tá? Isso tem a ver com o nosso chakra do plexo solar. Então, a pessoa que sofre de depressão, não vai ser só esse chakra, é claro. Mas aqui é um dos sinais que a gente tem aí de que a pessoa precisa buscar esse equilíbrio. A depressão é um pouco diferente, tá? Ela normalmente se dá quando todos os 7 chakras estão em desequilíbrio. E eu não falei para vocês, mas eu vou falar agora, né, que o chakra, eles giram todos na mesma velocidade quando eu estou em equilíbrio. E quando o meu chakra ele está desequilibrado, eu posso ter ele ou girando em excesso ou lentamente, né? O lentamente a gente chama de hipoativo. E o hiperativo é o que gira muito rápido. Então a gente tem ter ele superativo não necessariamente é algo bom, né? E aí vem a raiva lá do primeiro chakra, né? Ou do segundo também. E aqui a mesma coisa. Essa questão da minha individualidade ser respeitada, se tiver em equilíbrio, é de uma forma amorosa, é de uma forma, tipo, tu pontua, até aqui tu vai, mas tu não briga para fazer isso. E quando tá em desequilíbrio, aí tu passa por cima dos outros, aí tu faz o que quer e, né, tu meio que liga o botãozinho mágico, aquele com a letra F, que eu não vou falar, né? E aí a gente entra num desequilíbrio. O corpo aqui, a gente está falando do terceiro corpo, a gente chegou no corpo mental. Por isso que eu falei aqui, né, que a gente precisa ter lógica, inteligência muito grande, que está associado a esse chakra. Então, essa é a terceira camada que a gente tem aqui no nosso corpo. E de que forma que eu vou equilibrar o meu chakra do plexo solar? Eu posso utilizar vela, meditação, acender uma vela, ficar olhando para a chama é uma forma interessante de trabalhar a energia desse chakra. Uma fogueira, né? Então, fazer um churrasquinho, não, brincadeira. Mas uma fogueira, tudo que tem a ver com fogo vai ajudar a equilibrar, a nos conectar com a energia desse chakra. A gente pode fazer caminhadas pela manhã, estando em contato com o sol. E aí, quando você for lá fazer a sua caminhada, para, né, pela manhã e entrar em contato com o sol, entra em contato com o sol de fato. Então, sente o sol ardendo na pele, não queimando, não vai sair no sol do meio-dia e ficar 2 horas no sol, né? Mas a gente sente, né, a energia do sol entrando, nos alimentando de certa forma. Aqui a gente também pode trabalhar esportes, esportes principalmente que são competitivos. A gente pode utilizar o Qigong ou ciclismo. Então, atividades mais competitivas, de certa forma, né? A gente correr também é uma opção. E aí, os cristais que a gente pode utilizar são todos os cristais que têm a cor amarela. Então, um deles é o citrino e o jaspe amarelo. E aí, olha na natureza, olha, observa, né? Se você tem cristais, se você gosta de cristais, vai lá e olha na tua caixinha de cristais se tem algum amarelo. Pode ser todos os amarelos vão estar associados, vão ajudar a trabalhar esse chakra, tá? Então, o mantra do chakra, lembra que é o Ram. E eu posso fazer o quê, então, para meditar, para trabalhar a energia desse chakra? Mesma coisa. Pego um cristal amarelo, pode ser o citrino, eu vou colocar lá na região do meu chakra do plexo solar, deitada, porque senão ele vai cair, a menos que a barriguinha esteja bem avantajada, mas não. Deita, né? Coloca o cristal em cima do chakra do plexo solar, respira fundo, visualiza a cor amarela, né, sendo trabalhada naquela região, e você pode ficar entoando o mantra, então, ram, 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 várias e várias vezes. Fica o tempo que você aguentar, tá? Posso te sugerir aqui ficar meia hora, mas eu sei que se você está começando nessa prática, você não vai conseguir. Então, o tempo que você aguentar, você fica ali trabalhando a energia desse chakra, ou você pode repetir: eu sou o poder. E aí, na aromaterapia, alguns óleos essenciais que a gente pode utilizar aqui são laranja doce, bergamota, lemongrass. Se você não tem óleos essenciais, não tem problema. Você pode cortar, né? Tirar a casca de uma bergamota e sentir o aroma, isso também ajuda, tá bom? Afirmações positivas, então, para eu trabalhar o meu chakra do plexo solar.
Eu me sinto motivada e tenho iniciativa e atitude. Eu controlo minha natureza. Eu tenho autocontrole. Eu sinto meu brilho, meu poder pessoal e isso me satisfaz. Então, essas são algumas afirmações. E o exercício mais fácil para a gente começar a equilibrar o nosso chakra do plexo solar é procurar, então, tirar um tempo para ficar no sol. 10 minutos que seja, já ajuda na absorção da vitamina D e tudo mais, mas também vai ajudar a equilibrar o nosso chakra do plexo solar. E agora, então, a gente continua subindo e a gente sai da boca do estômago e vai para a região do coração, que é onde a gente tem o nosso chakra cardíaco, ou chakra do coração, ou Anahata, que é o nome em sânscrito, tá? E esse chakra, ele mantém a força vital ativa. Ele promove o amor nas nossas vidas, ele protege o coração de dores emocionais, ele é considerado a sede da divindade em nós. Então, os 3 primeiros chakras eram chakras mais físicos. O chakra do coração, o chakra cardíaco, ele é o nosso 4º chakra. Então, se eu estou falando de 7, eu cheguei no meio do caminho. Então, ele vai ser a nossa conexão com o cosmos e também com a Terra. Ele está no meio, né? E depois do 4º, então, depois do chakra do coração, todos são chakras mais superiores, mais sutis. E vocês vão perceber ao longo da minha narrativa aqui, tá? Então, por isso que ele é a sede da divindade em nós. É a nossa conexão com o divino. Primeiro ponto, né? Depois a gente vai se conectando mais e mais. Então, ele constrói aqui, a gente tem uma imunidade forte contra dores e doenças. Por isso que é tão importante a gente cuidar também do nosso chakra cardíaco. Lembrando que não é só do chakra cardíaco, né? É cuidar de todos os chakras. Como eu falei para vocês agora há pouco, a gente tem, os chakras são como engrenagens. Se a gente for observar, para um funcionar, o outro precisa funcionar também, e todos precisam estar em equilíbrio. Então, não é só cuidar dos chakras superiores. As pessoas que começam a se espiritualizar, elas querem muito, né? Ah, eu vou passar o dia meditando, eu vou passar o dia e pensar só na espiritualidade e esquecer os chakras mais inferiores vai se tornar um problema. Isso também gera doença no corpo. Não só no corpo físico, né? Mas no mental, emocional, espiritual e por aí vai. Então, nesse chakra, a gente vai ter as atitudes de felicidade, alegria e prazer. Saber o que alegra o nosso coração e abraçar a vida são fundamentais para a gente manter esse chakra em equilíbrio, tá? Então, aqui a gente fala de prazer, mas não é o mesmo prazer do chakra umbilical. No umbilical, a gente tinha um prazer mais carnal, né? A gente fala mais de sexo. E aqui a gente fala de prazer no sentido mais amoroso, de outro, vem de outra energia, é completamente diferente, tá? O elemento que a gente tem aqui é o ar. E a cor, aqui a gente tem 2 cores que estão associadas ao chakra do cardíaco, tá? Que é o verde ou o rosa. O mantra é o Yam. O símbolo vai ser 2 triângulos entrelaçados, que é então a conexão do corpo astral, né, com a conexão com a terra e o céu. Então é céu e terra juntos. É o nosso corpo astral. Fiz confusão aqui, tá? Então, por isso que são 2 triângulos entrelaçados. E aí se forma uma estrela de 6 pontas, tá? A glândula associada a esse chakra é a glândula timo. E por isso que eu falei agora há pouco, né, da importância dele para nossa imunidade. O timo está diretamente relacionado, associado aí ao nosso sistema imunológico. Então, quando eu tô com o meu chakra cardíaco em desequilíbrio, a chance de eu adoecer, né, de ter qualquer tipo de doença, de desequilíbrio aí, é maior, tá? Então, por isso que, inclusive, no Reiki, né, eu sempre falo para os meus alunos que se eles trabalharem pelo menos a região do plexo solar e do cardíaco, a gente já tem um ganho absurdo. Se ficar só no cardíaco, vai ajudar. Lembra que o cardíaco, ele está associado com os outros, né? E ele é a conexão entre os 2 eixos, né? Terra e céu. Então, ele é muito, muito, muito importante. E, né, amar faz bem. A localização desse chakra, então, é no meio do nosso peito, é na região do nosso peito, mas quanto para a esquerda, que é onde está localizado o nosso coração.
E as partes do corpo aqui são o pericárdio, coração, pulmões estão associados ao nosso chakra cardíaco, circulação também. Então é incrível, né? A gente está vivendo um momento bem complexo, né? E eu vejo que as pessoas estão indo para uma raiva, ficam irritadas, ficam apontando o dedo. Olha lá, pessoa sem máscara, que absurdo, foi fazer uma festa no meio da pandemia, não sei o quê. Tudo isso vai desequilibrar o nosso chakra cardíaco. Desequilibrando o meu chakra cardíaco, eu tenho mais chances de ficar doentes associadas a isso que eu estou falando: circulação, pulmões. E a gente está vivendo uma doença, né? A gente está passando por uma pandemia onde o órgão mais afetado é o pulmão, né? É o nosso sistema respiratório, mas principalmente o nosso pulmão. Então, perceba a importância da gente cuidar dos nossos chakras. E problemas físicos, então, que eu posso ter, lembrando, né? Se o chakra estiver em desequilíbrio por muito tempo. Não é tipo, ontem eu tive raiva, fiquei com o meu chakra básico desequilibrado e já fiquei doente. Não, não é assim. Então é muito tempo em desequilíbrio. E por isso que a gente tem que observar hoje. Trabalhar hoje para amanhã não ter esses problemas, tá? Então, a gente tem aqui a arteriosclerose, angina, infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, estenose cardíaca e pulmonar, pneumonia, bronquite crônica, tuberculose. Então, tudo isso está associado a um desequilíbrio há muito tempo do chakra cardíaco. E o corpo, então, como eu tinha falado, é o corpo astral. Essa é a nossa quarta camada, né? O nosso quarto corpo. E o que bloqueia, então, o nosso chakra cardíaco? Mágoa, rancor, ingratidão. Então, uma forma bem fácil de começar a trabalhar o chakra cardíaco é agradecer. Você agradeceu hoje? Então, depois, para por uns minutos quando acabar essa aula, vai lá e agradece. Agradece por tudo. Agradece pelos dedos, pelas mãos, por poder pegar as coisas, por poder enxergar, ouvir, né? Sentir cheiro, respirar, né? Por que não? Principalmente, né, nesse momento. Então, agradecer é importante. A ingratidão vai corroendo, de certa forma, o nosso coraçãozinho, o nosso chakra cardíaco. Mágoa, rancor, tudo isso não faz bem, a gente já sabe, né? Mas ainda assim, às vezes é muito difícil deixar para lá, né? Então, como é que a gente vai fazer para equilibrar o nosso chakra cardíaco? Lembrando, né, que no curso tem muito mais, mas aqui nesse momento eu vou te dar algumas dicas para você já começar hoje a cuidar do teu chakra cardíaco e de todos os outros. Acender incenso, então, meditar ao ar livre, fazer yoga, massagem, uma caminhada, uma dança. E aqui me vem muito, né, vem muito a questão de biodança. Biodança é um tipo de terapia, né, onde você utiliza a dança para expressar aquilo que está dentro de você. Então, pode ser uma prática legal. Agora, na pandemia, está difícil, né? Não estou participando de nenhuma aula, mas é fantástico. Atividades como Tai Chi Chuan também é bacana. E você tem um monte de videozinho no YouTube, não tem desculpa para não fazer. Cristais, jaspe verde, esmeralda, quartzo verde, malaquita também pode ser utilizada. Inclusive, malaquita é uma pedra, acho que é malaquita o nome, que é muito utilizada para a saúde. Então, deitar no verde. Se você for num parque, né, e quiser deitar na grama, é uma experiência que ajuda a equilibrar esse chakra também. Utilizar a cor verde, então, a luz verde, vai ajudar a harmonizar, a equilibrar o chakra cardíaco. Dentro da aromaterapia, a gente pode utilizar o gerânio, a camomila, o eucalipto e o pinho. E o pinho aqui, ele tem um papel muito importante para a gente trabalhar o perdão, para trabalhar as mágoas. Ele é um óleo essencial que ajuda muito nessa limpeza daquelas coisas do passado que a gente não consegue perdoar. Então, o pinho é uma ótima opção. E se você não tiver o óleo essencial, bota pinho no banheiro, em tudo que é lugar, né? Aqueles desinfetantes, e sente o cheiro. Também vai te ajudar, você vai se conectar com a energia daquela planta, tá? Você pode também utilizar o mantra, né? Então, entoar o mantra Yam ou repetir a afirmação: Eu sou perdão.
E aí você vai repetir, não é uma vez ou duas, né? Você pode pegar um japamala, eu não tô com o meu, mas aqui eu tenho um mala, né? Eu tenho uma pulseirinha que são com 27 contas, só que daí eu teria que fazer quatro vezes. Então, um japamala tem 108 contas, bolinhas, pedrinhas, o que for, e você vai repetindo. Então, eu sou perdão, eu sou perdão, eu sou perdão. E isso você vai ver o resultado que traz para a tua vida. Não faz ideia. O simples fato de ficar repetindo. E se você não tem um japamala, não consegue utilizar alguma coisa para contar, vai repetindo até você se sentir mais leve, tá? Como é que eu sei que o meu chakra cardíaco está equilibrado? Se eu sou uma pessoa amorosa, tolerante, flexível, generosa, se é gostoso lidar comigo, se as pessoas gostam de estar comigo, se eu tenho um posicionamento perante o mundo muito legal, que eu não tô lá apontando o dedo, olha lá, a pessoa tá sem máscara, tá? Amor incondicional está associado a esse chakra. O amor próprio, amor à vida, à natureza, à minha família, aos meus amigos. A pessoa é puro amor, ela é quase um ursinho carinhoso lá. Isso é uma pessoa com chakra cardíaco em equilíbrio. E quando a pessoa pensa que, ai, porque a pessoa tá, né, porque daí eu vou parecer boba, né, as pessoas vão me fazer de boba. Não, tudo com muito equilíbrio. Lembra que a gente falou de individualidade, então isso vem junto, né? Só que ao mesmo tempo, a pessoa ela é empática, ela é capaz de amar, ela tem compaixão por si mesma e pelos outros. Quando esse chakra está em desequilíbrio, o que a gente vai ter aqui? Resistência à mudança, insegurança, ciúmes, possessividade nos relacionamentos. Então, é minha mãe, meu marido, meu. Não é compartilhar o marido com outras pessoas, mas também não precisa ser assim, não, porque tu vai ficar só comigo. Isso é desequilíbrio do chakra cardíaco, tá? Alguém que é incapaz de demonstrar amor, de demonstrar sentimentos, muito rígido, ou apegado demais, né? Também ou alguém muito crítico. Tudo é motivo para criticar. Tipo, ninguém é bom, ninguém faz nada direito, a pessoa está sempre só criticando, criticando, criticando. Sinal de desequilíbrio e que precisa olhar com mais carinho para o chakra cardíaco, tá? Afirmações positivas, então. Eu amo, eu sinto amor. Eu perdoo, compreendo meu semelhante que é humano e erra, assim como eu, né? Eu amo a vida, a natureza, a minha família, os meus amigos. Então, tudo isso são formas da gente trabalhar o nosso chakra cardíaco. E vamos agora para o nosso chakra laríngeo, ou Vishuddha. Vishuddha Chakra, né? Esse chakra, então, ele direciona a força da vida para nossa criatividade, autoexpressão, verdade e integridade. Controla a nossa habilidade de se comunicar com clareza. Isso está associado ao nosso chakra laríngeo, que fica na região da laringe, da garganta aqui, né? No meio do nosso pescoço, tá? Então, ele controla o metabolismo e afeta o desenvolvimento físico e mental. Então, a gente tem a tireoide, né, aqui como glândula, que está associada também com o nosso crescimento, né? Então, aqui a gente tem o senso que a gente tem que ter o senso de expressar a nossa verdade. Isso é a chave para nossa individualidade e para a gente ter um chakra laríngeo realmente equilibrado, tá? Então, falar a verdade, não fofocar, não mentir e nem exagerar. Isso é fundamental para a gente ter o nosso chakra laríngeo em equilíbrio. E o elemento que a gente tem aqui é o éter, que é a união, então, dos 4 elementos anteriores. Percebam, né? O éter não é tocar, não é palpável, não é algo que eu consigo sentir. Então, a gente começa a entrar em energias muito mais sutis. Por isso que passa a ser, são chakras mais superiores. Eles estão ligados, então, à nossa parte mais espiritual, a nossa conexão mais espiritual. E aí a cor é o azul claro. O elemento, o símbolo que a gente tem aqui é um círculo dentro de um triângulo invertido. O mantra é o Ham. Ham é H-A-M. A glândula, como eu falei, é a glândula tireoide, que é a glândula do tempo. Então, quando você não tem tempo,
ela entra em desarmonia, quando você não consegue concretizar o que tinha que ser feito, você não consegue falar o que tinha que ter sido falado, você vai sofrer, vai ter dor de garganta, vai doer a garganta, e isso é sinal muito claro de que a gente está desequilibrando o nosso chakra laríngeo. Então, se eu não tenho tempo para nada, se eu não consigo me organizar, se eu não sou verdadeira, né? Eu não falo o que eu preciso falar, eu não digo o que eu estou sentindo, isso vai desequilibrar sim o meu chakra laríngeo. Localização, então, eu já falei, é na garganta, né? A parte interna e externa da garganta. Partes do corpo, aqui a gente vai ter a garganta, boca, dentes, mandíbula, orelhas, toda essa região aqui. Problemas físicos que a gente pode ter quando esse chakra está em desequilíbrio. Dor de garganta, laringite, né? Surdez, cárie dentária, problemas gengivais, síndrome da articulação temporomandibular, ATM, que a gente fala, né? Problemas cervicais também, tudo isso vai estar associado a um desequilíbrio por muito tempo, lembra? Do chakra laríngeo. Então, é importante aqui também falar que a cárie dentária, ela está associada a esse chakra, mas também ao nosso chakra básico, que tinha a ver com os ossos, tá? Então, ele também tem essa ligação. O que vai bloquear, então, o meu chakra laríngeo? Se eu me torno uma pessoa muito negativa, muito pessimista, então, tipo, tudo é ruim, eu passo o tempo todo falando só de tragédia, isso vai desequilibrar, isso vai bloquear meu chakra laríngeo. Se eu passo só reclamando, se eu não falo as minhas ideias com clareza, se eu penso e falo muita coisa negativa, tudo isso vai sim bloquear o meu chakra laríngeo. Quando eu falo em bloquear, eu estou falando que ele vai desequilibrar, mas vai desequilibrar no sentido de que a energia, né? Lembra? O prana, né? A energia que entra pelas minhas narinas, ela não vai conseguir circular muito bem pelo meu chakra laríngeo. E aí pensa que a gente tem mais 2 chakras aqui para cima, que daqui um pouco eles vão começar a sofrer se eu tiver com o chakra laríngeo desequilibrado. Não só para cima, né? Todos, lembra? É uma engrenagem, todos precisam estar bem. Então, como é que eu sei que está em desequilíbrio? Se eu não consigo me comunicar, se eu não consigo ser entendido, eu falo e a pessoa não entende, eu repito de outra forma, a pessoa não entende, é desequilíbrio, tá? Quando eu não consigo realizar também, a pessoa que está com o chakra laríngeo equilibrado, ela é uma pessoa criativa, é uma pessoa que constrói, ela faz, ela não só tem ideias, ela cria, ela constrói. É uma pessoa que fala bem, ela tem clareza nos negócios, clareza nos relacionamentos, ela se comunica muito bem, ela consegue liberar sentimentos pela autoexpressão, incluindo aqui, sem problemas, né? Sem julgamentos, chorar, gritar, rir. Ela consegue se expressar e ela consegue dizer quando ela não está feliz, quando aquilo não está bom, quando aquilo não está fazendo bem para ela. Então ela não guarda, né? Lembra que a água parada da dengue, não, apodrece, tá? Então a gente precisa liberar as coisas. Chorar, né? Chorar, que é uma forma mais clara de botar a água, aquela parada para fora. Então, se expressar. Precisamos trabalhar isso de alguma forma. O corpo é a matriz etérica do nosso corpo, né? A quinta camada. E como é que a gente vai equilibrar, então, o chakra laríngeo? Eu posso, de novo, utilizar vela, incenso, caminhadas ao ar livre, meditação. E aqui você pode fazer yoga, teatro, dança expressiva. Então, a biodança também entra aqui. Tai chi também vai ajudar. Atividades artísticas que envolvem criação. Então, sei lá, comprar aqueles cadernos de pintura, sabe? Que se usava um tempo atrás, agora já não está mais na moda. E pintar é uma ótima forma da gente trabalhar o nosso chakra laríngeo. Os cristais que a gente pode utilizar são os cristais azuis, né? A gente tem aqui água marinha, quartzo azul, obsidiana azul. Então, qualquer cristal azul pode ser utilizado para fazer aquele exercício que eu tinha te falado, de colocar, então, deitada, colocar um cristal na região da garganta, que vai ser um cristal azul, e utilizar, então, entoar o mantra Ham, Ham, né? Ou repetir a frase eu falo claramente. Eu falo, eu me expresso claramente. Isso é uma ótima forma de trabalhar esse chakra. Óleos essenciais, aqui a gente tem o gerânio, a camomila, o eucalipto, o pinho, a hortelã, né? A hortelã-pimenta é ótima também para equilibrar esse chakra.
certo? Hortelã-pimenta, pelo amor de Deus, não passa direto na pele. Muito cuidado para não passar no olho, porque ele arde. E arde bastante. Não esquece que o óleo essencial é super, super concentrado. Então, afirmações que eu posso fazer aqui. Eu me comunico bem com todos. Eu consigo ouvir as pessoas ao meu redor com atenção e falar com elas o que eu sinto. Eu sou criativo. Então, essas são formas da gente começar a equilibrar o nosso chakra laríngeo. E aí, agora a gente continua subindo, né? E chegamos no chakra frontal, nosso terceiro olho, ou Ajna Chakra. Ajna Chakra, em sânscrito. E esse chakra, ele é o centro da nossa inteligência inata. A gente prospera na sabedoria destilada das nossas perdas e dores. A gente busca significado, verdade e liberdade. Então, essa busca tem a ver com esse chakra. A gente tem aqui a influência, esse chakra ele vai influenciar os hormônios do metabolismo, do crescimento e outros, incluindo aqueles relacionados ao parto, tá? A gente tem aqui atitudes autoafirmativas de aceitação, inclusivas. Então, desenvolver a compreensão de limitações próprias e dos outros e cultivar a gratidão são ótimas aí ações para equilibrar esse chakra. Então percebe que a gente seguiu, a gente passou para outro chakra, mas a gente continua falando aqui da gratidão e de compreender os outros, né? Compreender as limitações, aceitar o mundo como ele é. Isso tem a ver com o chakra frontal. Elemento aqui a gente não tem, ou a gente pode até considerar a nossa voz interior. Então, o chakra frontal ele está diretamente relacionado com a nossa intuição. A cor aqui é o azul índigo e o mantra é o Om, mantra universal, né? Om, Om, O-M, super normal, tá? A glândula é a hipófise ou a pituitária. E essa glândula, ela vai comandar todas as outras glândulas do nosso corpo. Então aqui a gente começa a ter algo muito importante, muito a gente foca muito nisso, né? Ela comanda as outras glândulas, só que as outras também precisam estar em equilíbrio, tá? Agora, se o chakra frontal estiver em desequilíbrio, aí ferrou, né? Porque se ela comanda todo o resto, deu para entender? Acho que deu, né? Então, a localização é entre as sobrancelhas, na região que normalmente na Índia eles usam uma tinta vermelha ou botam um adesivinho, não é um bing, eu acho que é o nome, nessa região, tá? Partes do corpo. Então, aqui a gente vai ter os olhos, os seios da face, né? A base do nosso crânio e os lobos temporais. Então, tudo isso está associado com o chakra frontal. Se tiver em desequilíbrio por muito tempo, a gente vai ter problemas com inteligência e estupidez, a gente vai ter uma afetividade fraca e o trabalho excessivo, né? E trabalho excessivo. Tá? E isso tudo pode gerar, então, doenças como enxaqueca, cegueira e outros problemas aqui nos olhos, como glaucoma, a catarata, tumores cerebrais, derrames cerebrais. Então, tudo isso são sinais de que o desequilíbrio vem de muito tempo. Então, o chakra frontal, ele é como um farol que vai iluminar na nossa frente. Como é que eu sei que ele está em desequilíbrio? Você tem muitas coisas que eu quero e eu não sei por qual caminho seguir. É um desequilíbrio desse chakra, tá? Não no nível da doença, ainda é um desequilíbrio antes. Por isso que eu falo aqui, né, de sinais de desequilíbrio, porque isso vai me mostrar se eu preciso olhar para esse chakra hoje ou se está tudo bem. Porque, como eu falei das camadas, eu não sei se vocês perceberam, né? Elas vão ficando mais distantes. Então, quanto mais distante, mais ela se conecta com o mundo externo, ela vai trocar energia com o mundo exterior, né? Então, se eu não focar em equilibrar cada um desses aspectos, a chance de eu ficar doente é muito maior. E percebam, quando eu falo em doenças, né, são doenças do corpo físico, ou seja, teve 6 camadas antes de chegar no corpo físico. Ou seja, esses sinais que eu estou trazendo aqui para vocês, talvez você tenha vivido já eles e não percebeu. Então, a pessoa que não consegue decidir, que foge das possibilidades, que foge da intuição, ou alguém que vive muito no passado, ou vive muito no futuro, tudo isso são sinais de desequilíbrio do nosso chakra frontal.
dificuldade de concentrar em uma coisa só, quando a pessoa tem muitos objetivos, muitas coisas para fazer, né, e não consegue focar em nada, é sinal de desequilíbrio desse chakra. A cabeça dói, né, às vezes, e ela dói não só por preocupações, mas talvez por pensamentos acelerados. Tipo, a mente está tão acelerada que chega a doer. Lembra? Fritando, né? Fervendo o cérebro. Pois é, desequilíbrio do chakra frontal. E aí, sinais de que você está com ele equilibrado. Quando você permite a si mesmo experimentar os seus sentimentos, quando você escolhe quando é apropriado expressar esses sentimentos, quando você se conecta com a sua intuição, quando você escuta a sua voz interior, isso são sinais claros de desequilíbrio. E o que vai bloquear, então, esse chakra? Primeira coisa, depressão, né? Quando algo do passado fica no presente e a gente não consegue nem enxergar o futuro e muitas vezes nem o presente, porque eu estou tão presa no meu passado, e isso é a depressão, né? Então a depressão é um bloqueio, é um bloqueador aí muito forte do chakra frontal. Então, se eu estou vivendo no passado, eu não vou conseguir ter insights, eu não vou ter a minha intuição aflorada. Ou então, se a gente está muito focada só no futuro, no futuro, no futuro, e não vive o momento presente. E aí é quando a gente fala de ansiedade. Então, esses são dois bloqueadores muito importantes. Então, a gente precisa focar onde? No momento presente. Primeiro, no momento presente, né? E aí pensar no futuro. O corpo que a gente tem aqui é o celestial, é o nosso sexto corpo, né? Sexta camada, e tem a ver com proteção e visão. E o que vai equilibrar, então, o nosso chakra frontal? Não adianta eu ficar só te falando, né, do que desequilibra. Vamos te ajudar agora a olhar para eles, né, para cada um desses chakras. A gente está fazendo isso ao longo dessa aula, para que você possa equilibrar. Então, observar o céu à noite, as estrelas, meditar com a luz do sol, com a chama de uma vela, fazer yoga, tai chi, né? Os cristais aqui são também azuis, mas mais voltados para um azul escuro, né? Então a gente tem voltado para o roxo quase, né? Então a gente tem lápis lá, azul, a gente tem. Ai, agora me fugiu o nome. Enfim, ametista, quartzo roxo, tudo isso dá para a gente utilizar já para equilibrar o chakra frontal. Vocês vão ver, né? Que ele equilibra o frontal e também o próximo chakra que a gente vai falar já já. Então, de novo, cristais azul, mas azul escuro, não azul claro, tá? Óleos essenciais aqui a gente pode utilizar a lavanda, a sálvia esclareia, o eucalipto, tudo isso são óleos essenciais que a gente pode estar utilizando no ambiente. E aí a gente pode meditar com aqueles cristais que eu falei, entoando o mantra OM, ou repetindo, eu vejo com clareza. Afirmações positivas que eu posso estar utilizando aqui. Eu sigo a minha intuição. Eu sinto todos ao meu redor e as suas energias. Eu crio e recrio e acordo com a minha imaginação e intuição. Eu vou criar as possibilidades aqui, tá? Então, agora a gente vai para o nosso sétimo e último chakra, que é o chakra coronário, ou chakra da coroa, ou Sahasrara Chakra, tá? Que ele fica, então, localizado no topo da nossa cabeça, como se fosse uma coroa, tá? E esse chakra, ele é o centro da alegria, beleza e espiritualidade. Permite que a gente se aprofunde na nossa conexão com a fonte do nosso ser. Influencia os ciclos internos, como o sono e a felicidade. Aqui a gente tem a produção, então, da melatonina e a regulação do nosso relógio biológico. Então, a gente precisa desenvolver princípios holísticos e universais de aceitação, respeito e saber que nunca fazemos nada sem a ajuda de uma força superior. Tá? Então, as pessoas que são atôs, não, brincadeira, que são ateias, elas não acreditam em nada. E isso vai, em algum momento, se refletir no chakra coronário delas. Elemento aqui a gente não tem nenhum, tá? Mas a gente pode pensar, né, em associar, então, o chakra coronário à nossa luz interior. As cores, aqui a gente tem o violeta, o branco ou o dourado. Essas três cores representam, então, o nosso chakra coronário.
O mantra que a gente tem aqui é o Om também, ou pode ser Aum, também pode ser utilizado, tá? Símbolo vai ser a flor de, a flor de lótus, né? A lótus de 1000 pétalas. Então, se você for procurar pelo símbolo do chakra, você vai ver que tem um monte de desenhozinhos, e aquilo são as pétalas da flor de lótus. E a glândula aqui é a pineal, que tem a ver com telepatia. Então, ela trabalha junto com o nosso farol, com o nosso terceiro olho. Por isso que a gente está utilizando, inclusive, a ametista lá para trabalhar o nosso chakra frontal. E vocês vão ver que a gente também pode utilizar ela para trabalhar o nosso chakra coronário, tá? Localização, então, é na parte superior do crânio, como eu já falei. E as partes do corpo, a gente tem aqui a parte superior do crânio, o córtex cerebral e a pele. Tudo isso está associado ao nosso chakra coronário. Problemas físicos que a gente pode ter aqui. Problemas com o aprendizado, né, a percepção e o entendimento espiritual. Então, epilepsia, daltonismo, alcoolismo, desordens nervosas, neurose e insônia são sinais claros de desequilíbrio aí do nosso chakra coronário, tá bom? Bloqueadores. Então, o que vai bloquear esse chakra, que vai desequilibrar esse chakra? A raiva, as ilusões, a manipulação, a imaginação doentia. Então a pessoa vive totalmente no mundo da lua, né? Ela não consegue mais nem perceber a realidade, ela fica só imaginando, imaginando. Arrogância, né? Tudo que vai bloquear a nossa conexão com o cosmos também vai desequilibrar esse chakra. Lembra, né? O chakra básico, eu falei que ele era voltado para baixo e era a nossa conexão com a Terra. E o nosso chakra coronário, então, é a nossa conexão com o cosmos. Todos os outros chakras, eu esqueci de comentar, mas eles têm frente e verso. Então, aqui eu tinha frente e verso, frente e verso. Inclusive, eles têm explicações diferentes e tudo isso eu falo lá dentro do curso de chakra terapia. Aqui não vai dar tempo, infelizmente. Então, o chakra coronário, ele é voltado para cima, porque ele só nos conecta com o cosmos. Outra coisa que também a gente precisa observar, que eu achei assim, pensando depois, me veio isso na mente, é a questão de que a gente está sempre conectado nessa coisinha, né, no celular, e a gente fica com a cabeça assim, sempre, né? Então, quando a gente faz isso, a gente, de certa forma, vai perdendo essa conexão com o cosmos, porque o chakra coronário, ele tem que ficar nessa posição. Tanto é que nas meditações a gente precisa estar com a coluna sempre alinhada, porque senão, quando eu faço isso, eu estou conectada com outra coisa que não é o cosmos. Então a gente precisa buscar manter a coluna ereta e a cabeça também. Então, se for usar o celular, tenta ficar com o celular aqui. Eu sei que é estranho, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Tá? O topo da cabeça, então, ele tem que ficar sempre paralelo com a Terra para nos conectar com o cosmos. Então, dor de cabeça, dor no fundo do olho, pode ser em função, inclusive, disso, da gente ficar com a cabeça sempre baixa. Computador é a mesma coisa, se puder deixar a tela mais para cima, não é só a coluna que agradece, a cabeça também, o nosso chakra coronário também. E aqui a gente tem o nosso sétimo corpo, nossa sétima camada, que é o corpo causal ou quetérico, tá? Então, essa sétima camada, inclusive, é muito engraçado, porque ela tem. Quando a gente pega aquelas imagens, você vai ver que ela parece um ovo. E ela realmente é como se fosse um ovo, porque ela realmente vai tentar ao máximo barrar as energias nocivas, né, densas, do lado de fora do nosso corpo físico. Só que, quando a gente começa com os desequilíbrios, vai abrindo fissuras. Eu brinco que é como se fosse um ovo que está nascendo. Só que isso não é uma coisa boa, tá? Quando vai abrindo essas fissuras, é por ali que vão entrando as energias densas. E eu estou falando para assustar mesmo, que é para a gente começar a olhar para isso com mais carinho e começar a trabalhar essas energias ontem. Já estamos atrasados. Como é que a gente faz então para equilibrar o nosso chakra coronário? Primeira coisa, a gente pode observar o horizonte, as paisagens do alto das montanhas, observar a amplitude, a expansão, ter esse conhecimento do todo, de algo a mais. Isso vai ajudar a equilibrar esse chakra. Ah, Aline, mas eu estou em casa. Bom, então vai pegar uma imagem, botar no computador, pega um vídeo, sei lá, alguma coisa que te conecte com esse todo, com esse infinito que a gente tem aí. Caminhar ao ar livre vai ajudar, observar o céu à noite também, as estrelas,
né? A gente não está apenas observando a luz, mas a amplitude. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê que ele não acaba aqui, né? Ele vai para o infinito. E isso ajuda a equilibrar o nosso chakra coronário, porque ele vai nos mostrar que existe algo além desse plano físico que a gente vive. Cristais que a gente pode utilizar: diamante, quartzo transparente, o ouro, a selenita. Todos esses são chakras que a gente pode estar, chakras não, cristais que a gente pode estar utilizando para equilibrar os nossos chakras. Na aromaterapia, a gente pode utilizar o olíbano, a mirra, lavanda, alecrim, eucalipto, tá? E aí a gente pode utilizar o mantra, entoar o mantra, né? Ou repetir a frase que eu vou falar para fazer aquela meditação lá do início. Então eu posso colocar, aí talvez seja de pé, né? Colocar o cristal aqui no topo da minha cabeça. Respirar, meditar, visualizar então a cor violeta no topo da cabeça, ou dourada, o que for, e aí entoar o mantra, ou né? Ou repetir, eu sou conexão. Isso vai ajudar então a equilibrar esse chakra. Experimente também a conexão com tudo e todos os seres vivos. Comece a perceber, né, a sentir isso. Isso é muito importante. E aqui a gente não tem atividades físicas, porque aqui a gente precisa do silêncio, da quietude. Afirmações positivas que a gente pode estar utilizando: eu estou conectada ao universo, eu sou parte da energia universal, eu amplio a conexão e me conecto ao divino. Então, por isso que tudo que eu preciso está dentro de mim, porque na verdade eu tenho uma conexão com o divino, com o universo, né, com tudo. Então, quando eu paro para meditar, quando eu silencio a mente, eu consigo acessar essas respostas. Então, todas as respostas estão dentro da gente. Só que a gente está tão, né, com tantos barulhos, com tantas coisas do lado de fora que a gente não percebe. Então, como é que eu vou saber que o meu chakra coronário está equilibrado? Se eu realmente sinto e acredito nessa conexão que eu tenho com o universo, quando eu tenho expansão de consciência, quando eu me sinto parte do todo, quando eu entendo que está no lugar, que eu estou no lugar que eu deveria estar. Então, assim, eu não estou tentando ser algo diferente, buscar algo diferente. Eu aceito aquela realidade. Claro que eu sempre vou buscar evoluir, crescer, mas eu não estou aqui pensando, eu tinha que ter nascido lá no Japão. Porque esse Brasil, porque não, tu nasceu onde tinha que estar. Tu nasceu para ter experiências aqui e não lá. E quando a gente fica pensando lá, eu tô olhando para fora e não para dentro. Então, querer cultivar a alegria e se entregar ao que ela é. Então, a vida é assim e a gente aceita e a gente vive, e agradece muito, porque isso vai ajudar a equilibrar o meu chakra coronário. Então, esse era o conteúdo. Eu tentei ser o mais breve possível, mas é que é muita informação. E assim, isso é 1/3 do que você aprende dentro do curso de chakra terapia. Se você não sabe, hoje eu tenho um curso que se chama Curso de Chakra Terapia, mas eu estou para mudar esse nome, onde eu ensino aprofundado todo esse conteúdo aqui sobre chakras e a gente aprende uma série de ferramentas que você pode utilizar aí para equilibrar os teus chakras ou até mesmo trabalhar isso em outras pessoas, se tornar um terapeuta, uma terapeuta. E o curso é incrível. Mas nesse momento, o que eu tinha para te trazer era isso, para te mostrar que você precisa olhar para os seus chakras com mais carinho. Esse conteúdo é muito importante. Então, se você assistiu até aqui e não fez nenhuma anotação, você pode voltar o vídeo desde o início, pausar ele nos momentos que for necessário, para que você possa entender melhor. Eu sei que eu falo rápido, mas acho que deu para entender, deu para passar a mensagem aqui. E qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou te ajudar, tá bom? Um beijo, espero que você tenha aproveitado essa aula. Mais um aviso. Eu vou deixar aqui embaixo também o link, caso você tenha interesse em comprar o curso de chakra terapia, tá bom? Então agora sim. Tchau, tchau.